Olá, meu amigo, bem-vindo ao Portal do José, onde nós vamos discutir algumas questões do direito, filosofia, economia, enfim, o cotidiano nosso em nosso país e no mundo, né? Sempre tentando trazer alguma coisa que outros canais não abordam, pelo menos não abordam da forma como a gente pretende abordar. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos aí do portal do Rubem Gonzalez, os companheiros aí que fazem trabalho muito legal em outros blogs também, em outros canais no YouTube, né? E você pode se inscrever no nosso canal também. Mas vamos lá, eu quero falar um pouco hoje do pacote anticrime que o ministro Moro apresentou. Para ficar melhor, eu diria o seguinte: o pacote anticrime. Porque o projeto de lei que o ministro Moro está encaminhando para apreciação do Congresso Nacional, ele já tem um nome que já contém em si uma contradição. Um pacote anticrime. Ora, se é um pacote anticrime, há que se concluir que a finalidade do tal pacote é coibir a prática criminosa. Isso será levado a cabo com sucesso? Eu posso garantir aos senhores que não. Por algumas razões que a gente vai expor aqui, né? Primeiro de tudo, o criminoso ele não tem medo, não tem receio da pena. Ele não deixa de praticar o crime porque existe uma pena. Isso aí é uma visão romântica, uma visão míope que se aprende nas faculdades de direito. As pessoas deixam de cometer crime por conta de valores anteriores morais que carregam dentro de si. Tem pessoa que mesmo que você autorize ou ela esteja sem vigilância alguma, ela não cometerá determinada conduta delituosa, não porque existe uma lei, mas porque é da natureza dela. Imagine, por exemplo, alguém que esteja num barco longe da costa aqui brasileira e o cara esteja bebendo alguma cerveja. Terminou de beber a cerveja, não tem ninguém observando, não tem satélite, não tem ninguém com ele, não tem nenhuma câmera escondida. E ele poderia jogar aquela garrafa ou aquela lata dentro do mar, ou ele poderia guardar dentro do reservatório de lixo do barco. Ele não joga a garrafa no mar, por quê? É porque tem uma lei ambiental que diz que ele está cometendo crime? Não, a lei não será efetivada no caso dele. Ele deixa de jogar por conta de uma consciência anterior que ele carrega dentro de si. O criminoso ele deixa de praticar o crime com uma condição, é quando ele tem certeza absoluta que ele vai ser alcançado. Porque se fosse diferente, nos países onde há a pena de morte, ninguém seria condenado à pena de morte. Só alguém que tivesse a fim de cometer um suicídio. Alguém que cometesse um ato tendo a certeza que seria apanhado. Nas faculdades se aprende que a função da pena é a função retributiva, ou seja, de dar ao criminoso uma retribuição, uma vingança pelo que ele cometeu. Depois vem outras características, que a pena teria o caráter de ressocialização, de reeducação e de reintegração à sociedade. É uma visão um tanto quanto romântica também. Imagine os senhores o que pode fazer com que um homicida, quanto mais, seja ressocializado e não pratique mais homicídio. Que tipo de reparo pode haver para alguém que tira a vida de uma outra pessoa? Ou alguém que tem uma prática moral, uma personalidade distorcida, que leva essa pessoa a praticar estelionato, defraudações. Normalmente esse tipo de indivíduo, de pessoa, ela não tem freios morais, ela não tem ressentimento, ela não carrega em si a culpa. É quase uma característica de psicopatia dessas pessoas. Então, é difícil imaginar que alguém que trilhou por esse caminho que vá mudar o seu comportamento. As pessoas que têm um trabalho dentro de penitenciária, elas dizem com sabedoria que só duas coisas ressocializam o criminoso. Um é a mulher do preso. A mulher do preso tem uma força vital sobre o comportamento futuro daquele indivíduo quando ele sai da penitenciária, porque senão ela larga esse indivíduo. E tem uma outra característica, um outro fator
também capaz de ressocializar esse indivíduo, que são as igrejas, que conseguem de fato transformar esse homem. Veja bem, esse homem vai deixar de cometer crime não porque a lei assim está impondo, mas porque ele agora mudou o seu comportamento interior. Então vamos chegar aqui ao pacote do Moro. Um pacote anticrime, ele vai fazer com que crimes diminuam? Não, na verdade é um pacote estranho, é um projeto de lei estranho, porque sequer ele tem uma exposição de motivos explicando as razões pelas quais ele está sendo proposto. No final da história, o denominador comum será o seguinte: o projeto de lei anticrime, que não evitará crime algum, ele tem apenas como denominador final, comum, a última ou a mais importante característica da pena, que é a vingança, é a retribuição. O indivíduo cometerá o crime e a partir daí ele terá sanções mais pesadas por aquilo que ele cometeu. Então, se algumas pessoas acreditam, elas creem que o crime deixará de existir, isso será uma ilusão. Bom, no capítulo crimes de estelionato, crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, enfim, eu garanto ao senhor o seguinte: aquele que tem uma moral distorcida, ele sempre procurará uma forma de tirar algum tipo de vantagem à margem da lei. Que se ele tiver certeza que ele será alcançado, praticamente a gente neutraliza qualquer atividade criminosa. A gente poderia aqui espichar aqui detalhes específicos dessa lei, mas eu quero ficar mais no aspecto geral filosófico. É uma crendice míope, equivocada, que aquele que vive numa sociedade, ele deixa de praticar determinados atos exatamente por conta da lei. Ora, senhores, mesmo que o homicídio fosse uma atividade permitida em alguma sociedade, de forma mais irresponsável, vamos dizer assim, a forma mais liberal, né? Mesmo assim, algumas pessoas não matariam uma outra pessoa por uma razão moral, por uma razão que não seja característica daquela. Ora, imagine o seguinte: tanto a lei não funciona como um fator repressor eficaz na existência do crime, que aqui no Brasil a gente teve a edição da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, que é chamada por alguns de Lei Hedionda, porque ela contém uma série de imprecisões técnicas e filosóficas na sua gênese, né? E essa lei, ela tipificou como crime hediondo a prática de tráfico de entorpecentes. O que aconteceu com a edição dessa lei? Ela amedrontou aquelas pessoas que estavam praticando ou viriam a praticar o crime? Não. Os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes no Brasil, eles têm um crescimento exponencial. A mesma coisa aconteceu com os crimes de extorsão mediante sequestro. Esses crimes, logo que a lei foi editada, eles também tiveram um crescimento exponencial. Eles passaram a ter uma redução muito grande, não por conta da lei em si, mas porque os departamentos mais especializados e mais capacitados das polícias no Brasil são aqueles relacionados ao crime de sequestro, que não é um crime contra a vida, né? Não é um crime contra a pessoa, do ponto de vista técnico, é um crime contra o patrimônio. O sequestrador, ele não quer, em última análise, fazer um mal à toa ao sequestrado, ele quer um dinheiro. Se você der o dinheiro para ele vai soltar a pessoa. Pois bem, então, foi um crime contra o patrimônio que ganhou uma sanção muito pesada, mas também foi um crime que subiu a ladeira. Isso demonstra, só por esses casos, assim como outros tipos penais que foram incluídos na lei de crimes hediondos, como, por exemplo, o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, ele tem crescido no Brasil. Vejam só que só no governo Lula e Dilma, nós tivemos no Brasil mais de 500 mil de brasileiros, 500 mil de brasileiros que foram vítimas de homicídio. Logo, gente, se a lei por si só ela causar um anticrime, a solução seria fácil, né? Bastava a gente endurecer todas as penas no Brasil e o crime viraria fumaça.
Eu deixo esse vídeo para vocês, só para vocês refletirem. Se vocês quiserem interagir comigo, discordar, acrescentar alguma coisa, manda seu e-mail, manda seu contato, a sua observação aí embaixo do nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.